Há três ideias que nos chegam da psicanálise que nos ajudam a ter melhores relacionamentos se nós entendermos três mecanismos do nosso psiquismo. Um deles é esta ideia. Os nossos comportamentos, a forma de nós reagirmos, a forma das outras pessoas reagirem, sofre as influências e as consequências do nosso conteúdo inconsciente. Voltamos de novo ao conteúdo inconsciente. A Cândida Baião também chegou, boa noite. O professor dizia ela, muito obrigado pela presença. Então os nossos conteúdos inconscientes acabam por ter interferência e influência nos nossos comportamentos e nas nossas reações e respostas às outras pessoas. E isto é importante porque nem sempre nós temos a consciência, nem sempre nós estamos realmente apercebidos de que fatores inconscientes que nos habitam também alteram a reação que nós temos e que as outras pessoas têm. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Dona Susana também chegou, muito boa noite. Por vezes, numa conversa, ou até numa discussão, quem sabe, você diz qualquer coisa e a outra pessoa desaba em lágrimas. Você diz qualquer coisa e a outra pessoa reage de forma temperamental. Você diz qualquer coisa e a outra pessoa tem uma reação completamente desgovernada, histérica, digamos, entre aspas. Não se lembram que eu já disse que aquilo que é histérico há de ser histórico? Quanto mais profundo é o conteúdo e quanto mais recalcada está certa ideia, certa lembrança, mais isso, quanto mais histórica é neste sentido, mais histérica é a reação da pessoa. Então, isto para dizer o seguinte. Os conteúdos inconscientes acabam por nos fazer dizer coisas que nós nem nos damos conta. Os conteúdos inconscientes levam as pessoas a responder ao que você diz, com respostas que a pessoa nem sequer está consciente de que é um conteúdo inconsciente. E por essa razão, você diz qualquer coisa que toca lá naquela ferida, naquele nervo. Você nunca foi ao dentista e quando eles vão com a broca fazer este barulho e toca lá, se porventura toca no nervo, você dá um salto da cadeira, não dá um salto, mas tem aquela dor. É a mesma coisa do ponto de vista psíquico e emocional. Você está a falar e disse alguma coisa que tocou numa memória, tocou num recalque, aquela pessoa tem aquilo lá guardado, esquecido, pensa ela, e quando você falou, aquilo veio, aquilo despertou. É uma reação negativa, porventura, uma reação agressiva, porventura, um choro, uma reação emotiva, agressivas ou emotivas. Um choro que acontece. Porquê? Não é que você ofendeu, não é que você magoou. Muitas vezes não é porque você ofendeu ou magoou, mas é porque tocou num conteúdo inconsciente sensível. Então a primeira coisa que há a tomar em consideração é isto. Nos nossos relacionamentos, para a coisa correr cada vez melhor, você tem de perceber que há conteúdos inconscientes que são despertos na conversa. E por vezes não é só a reação que a pessoa tem àquilo que você disse, mas é também aquilo que você diz e que vem também dos seus conteúdos inconscientes. Há muita coisa que nós dizemos que tem a ver com conteúdos inconscientes dos quais nós nem estamos a lembrar-nos do momento, mas que na conversa surgem. Então, meus amigos, das três ideias que é preciso reter, que nos vêm da psicanálise,
que nos ajudam a ter melhores relacionamentos e melhores encontros e melhores conversas e melhores interações. A primeira é esta: o nosso comportamento sofre as influências e consequências dos nossos conteúdos inconscientes. Quando porventura você tiver alguma reação agressiva ou emotiva, você não tem de sentir necessariamente que a pessoa está a agredi-lo a si ou a agredi-la, ou está a maltratar as suas emoções. Veja isso como primeiro como uma resposta sua por conta de algum conteúdo sensível que foi tocado e que porventura dói. Nem sempre as coisas são feitas por mal. E também quem porventura recebe de outra pessoa essa reação também tem de ficar alerta para o facto de que isso não representa que a pessoa está a armar-se em vítima, com choraminguices, ou que a pessoa é uma pessoa agressiva porque respondeu daquela forma. Não. Quem está a provocar essas reações também deve ter noção de que aquilo acabou por ser não só alguma coisa que a pessoa disse inconscientemente, mas que também foi recebida por causa de conteúdos inconscientes. Quando você também falar, e quando eu falar, porventura com expressões, temas, ideias, conteúdos da nossa verbalização, também temos de perceber que é o nosso inconsciente e temos de estar cada vez mais conscientes do nosso inconsciente. Temos de entender que é o nosso inconsciente também a falar. Segunda ideia. A ideia de transferência. Primeira ideia de inconsciente, que está presente sempre. O seu inconsciente está adormecido para o seu consciente, mas ele está sempre acordado. Está sempre a borbulhar e sempre a vir cá ao de cima, como nós dizemos. A segunda ideia a ter em conta para melhorar os relacionamentos é a ideia de transferência. Transferência. Passei esta tarde um pouco de tempo a trabalhar e a mastigar esta ideia de transferência. E sabe o que é transferência? Eu já explico, mas deixe-me dar esta ideia fantástica. Transferência é, afinal de contas, o voltar, é como que a nova vida ser revisitada pela velha vida. Até fiz uma frase que vou publicar um dia desses. Transferência basicamente é o quê? Tem a ver com isto. A transferência é um processo inconsciente que tem a ver com padrões infantis do nosso relacionamento com os pais, cuidadores ou com as pessoas importantes. Para nós, na nossa formação. Nós tivemos, na nossa formação, com as pessoas de importância para nós, cuidadores, nós criámos padrões de comportamento com essas pessoas. Esses padrões de comportamento que depois nós vamos replicar, duplicar, multiplicar nos nossos diversos relacionamentos, a isso chama-se a transferência. Imagine, se você teve, por exemplo, uma relação, se você teve medo, imagine, se você teve medo do seu pai, você vai desenvolver uma neurose e vai ter uma transferência que vai revelar esse medo com pessoas que porventura se revestem de alguma autoridade. Você tem sempre uma relação de medo. Mas não só com pessoas de autoridade. Você não tem só medo de quem porventura é uma autoridade que você reconhece e de onde você reconhece a quem você reconhece alguma reverência, mas acontece depois no sentido mais geral e mais normal. Você desenvolve com as pessoas uma relação de medo. Está sempre com medo daquilo que você diga, está com medo daquilo que você recebe, está com medo
daquela pessoa. Aquela pessoa, nova pessoa na sua relação, não há razão para você ter medo. Aquela pessoa não inspira medo, terror, pavor, mas é você que tem um padrão que foi construído lá atrás, esse padrão marcado pelo medo, e você transfere. É isso que se chama a transferência. É por isso que eu digo que é a velha vida trazida para a nova vida. Esse é o pior movimento que acontece. É quando a nova vida é visitada pela velha vida através dos padrões transferenciais que nós desenvolvemos com as outras pessoas. Você teve uma relação com os seus cuidadores em que você desenvolveu desconfiança ou falta de confiança por alguma razão. Você sentiu-se traído, sentiu-se desprotegido, você sentiu que não teve da parte do pai ou da mãe naquele momento crítico ou naquela situação de crise, que lhe faltaram, que você faltou-lhe. Nós somos seres faltantes, falta-nos sempre qualquer coisa, mas faltou-lhe aquela presença, aquela proteção, aquela segurança que você precisava. E você começou a criar um padrão de desconfiança que você vai transferir para as pessoas com quem você lida. Pessoas que porventura nem sequer merecem essa desconfiança da sua parte, mas é um padrão transferencial que você vai multiplicar. E acontece depois pela vida fora. Nós transferimos desde crianças até adultos. Imagine que você vem de uma relação com outra pessoa, um casamento, um namoro. Você vem de uma relação marcada por momentos, por memórias, por experiências que porventura você diz: isto nunca mais eu quero na minha vida. E você a seguir pega nesse padrão e transfere para a pessoa da sua relação seguinte, se for o caso, e você traz para essa pessoa uma série de transferências que você fez de outra relação para aquela onde você está. E não admira que as coisas deem errado. Não é que as pessoas sejam as pessoas erradas. O processo transferencial, quando não é percebido, é que vai estragar tudo. Você vem de uma relação em que você teve razão para desconfiar, porque você tem razão para ter ciúmes, imagine. Porque houve um padrão, houve, enfim, acontecimentos. Você tem uma relação a seguir e você traz toda essa ciumeira, você traz tudo isso que vai estragar a relação seguinte, porque aquela pessoa nem sequer merece essa atitude que você traz num processo transferencial. Entende o que é transferência? É por isso que eu digo que é o mais triste movimento da vida. Você traz para um relacionamento, traz para uma vida nova as coisas velhas que você arrasta. Sabe que o nosso cérebro é muito preguiçoso. O ideal seria que nós tivéssemos um padrão transferencial único para cada pessoa com quem nós lidamos. Acontece que isso não é possível. E o nosso cérebro nem sequer tem energia para tanto. Então nós temos padrões transferenciais que nós multiplicamos e repetimos para todas as pessoas. Por essa razão acontece os exemplos que eu acabei de dar. Se nós tivéssemos a energia para saber com esta pessoa eu trato assim, com aquela pessoa eu trato assado, com aquela pessoa eu trato frito, com aquela pessoa eu trato cozido, isso era fantástico, mas não acontece porque nós temos padrões psíquicos transferenciais que nós acabamos por multiplicar nas vidas das pessoas. E esta é a segunda ideia. Por vezes acontece que há padrões transferenciais que você faz e a outra pessoa vai ter de perceber que está em causa um padrão transferencial e que aquilo não tem a ver com ela. Claro, é preciso falar muito, é preciso abrir muito o coração. O que não falta é pessoas de coração trancado e fechado, que têm um padrão transferencial que é só repetição de coisas velhas de ontem e do passado,
tem o coração fechado e faz esse processo transferencial, e depois a outra pessoa que fecha o coração também e não fala, não se vulnerabiliza, não se expressa, e depois logo mais nós temos o quê? Pessoas que nem sequer têm um relacionamento possível, plausível, promissor. Porquê? Porque falta entender que muitas vezes a questão não é, você tem de perceber assim, a questão não é comigo. Ele ou ela faz isto com qualquer pessoa. Então não é, a questão não sou eu. E a pessoa, por outro lado, também, quem faz o processo vai ter que dizer: eu estou num processo transferencial, e se eu estou num processo transferencial, eu estou a fazer mal em trazer para este relacionamento um padrão psíquico anterior. Entende o que eu estou a dizer? Então a pergunta que você tem de fazer, e que eu tenho de fazer, é: será que eu estou num processo transferencial? Esta é a segunda ideia. Primeiro, a ideia de inconsciente. O que vem cá para fora, que nos vem inconscientemente e que toca, porventura, em feridas, em dores inconscientes da outra pessoa. Segundo lugar, a importância de entender a relação transferencial. Um dia desses eu vou falar de transferência um pouco mais em profundidade. Hoje acabo com mais uma terceira ideia, que é a ideia de defesa. Todos nós, nos nossos relacionamentos, temos esta ideia de defesa. Temos mecanismos de defesa, que são, afinal de contas, tentativas de preservação de nós próprios. Um instinto de sobrevivência e de preservação, que se manifesta no quê? Que se manifesta nesta ideia de mecanismo de defesa. Há uns meses atrás, eu falei de uma coisa que eu vou trazer também um dia desses, com mais profundidade, que são os 9 mecanismos de defesa do ego. Quando eu digo ego, é o eu, ok? Não é ego de egoísmo, daquela coisa negativa. A pessoa tem um grande ego, como se a pessoa é muito egoísta, diz. Mas não é ego, na nossa linguagem mais depurada. Ego é a ideia de eu. Em inglês fala-se em self, o eu. Nós temos mecanismos de defesa do nosso eu. Quando nos sentimos, porventura, atacados, ameaçados, vulneráveis, instáveis, por conta de alguma interpelação, de alguma reação trazida até nós, nós defendemos-nos. O nosso ego encontra mecanismos de defesa. Há 9, eu quero falar só de 2, porque também eles interferem no nosso relacionamento. O primeiro eu chamaria o mecanismo de projeção. O que é que isto quer dizer? Projeção tem a ver com tem a ver com o seguinte: quando eu não consigo lidar conscientemente com conteúdos a meu respeito que são maus, negativos e que me diminuem, eu faço uma coisa: eu projeto isso em outra pessoa. Aquela pessoa é que é. Aquela pessoa é que é má. E às vezes a maldade dela é não mais do que a nossa maldade projetada nela. Quando porventura não conseguimos lidar com frustrações que nós temos, nós lançamos, carregamos, despejamos isso para tornar a outra pessoa má. Porque assim nós lidamos neste mecanismo de defesa do nosso eu, de modo a que má é aquela pessoa, não sou eu. Quando porventura, muitas vezes, essa projeção é não mais do que projetar noutra pessoa as minhas próprias falhas. Eu pus, acho que hoje ou ontem no Facebook, uma frase que diz... Estas frases que eu vou pondo são frases que resultam da minha reflexão. Uma frase que diz: nós projetamos nos outros as nossas próprias deficiências e introjetamos, trazemos para nós as virtudes que outros têm, que porventura nem são nossas.
Isto é projeção, vou repetir. Nós tendemos a projetar nos outros as nossas próprias deficiências. O outro é que faz mal, o outro é que diz mal, o outro é que... Tendemos a projetar nos outros as nossas próprias deficiências e introjetamos em nós as virtudes que outras pessoas têm, que porventura nem sequer são nossas. Mas queremos ver-nos com virtudes que porventura estão nos outros, mas não são nossas. E queremos limpar-nos dos defeitos que pomos nos outros, que porventura também nem deles são. Isto é projeção. Você e eu temos de parar 1000 vezes por dia e pensar, será que eu estou a projetar algum conteúdo meu? O segundo mecanismo de defesa, são 9, mas eu falo só de 2, que nós usamos muitas vezes, é também o chamado mecanismo de formação de, 2 palavras, o mecanismo de, agora sim, formação reativa. O que é a formação reativa? É quando nós acabamos por exagerar num comportamento ao oposto ao nosso desejo inconsciente, que por vezes não é assim tão bom. Eu vou repetir. Esta formação reativa, que juntamente com a projeção é um dos 9 mecanismos de defesa, percebem o que eu estou a fazer esta noite? Falar de 3 questões que têm a ver com o nosso relacionamento. Primeiro, a questão inconsciente, a segunda, a questão da transferência, e agora a terceira, a questão dos mecanismos de defesa do eu. Os mecanismos de defesa do eu falo de 2. Projeção, que já falei, e agora formação reativa. Basicamente é assim. Quando há qualquer coisa em mim que eu reprovo e com a qual não sei lidar, eu acabo por exagerar num comportamento oposto, que é para eu dar uma ideia diferente e achar que aquela coisa má pode passar. Isto é a formação reativa. Há muitos moralistas que só são moralistas, sabe porquê? Por um fenómeno de formação reativa. Lá dentro deles há uma série de conteúdos psíquicos, desejos recalcados, tendências abafadas que causam neurose. E então na área sexual, meu Deus, é o pão nosso de cada dia. Muito recalcamento, muita neurose, muita coisa, desejos que as pessoas têm, mas que se acham até vergonha de os ter, e reprimem, recalcam, tentam enterrar e não conseguem, porque a pessoa diz, vou-te enterrar, desejo mau, e o desejo mau diz, eu estou aqui, eu estou vivo. E você diz, estás mal morto, tens que morrer. E acontece que a pulsão está lá. Sabe o que a pessoa faz? Porque a pessoa tem vergonha, recalca esse desejo, que a pessoa foi ensinada a dizer que é mau, que é pecado. A pessoa recalca e depois faz uma coisa, formação reativa. Torna-se um moralista como não há neste mundo nem no próximo, porque a sua moralidade toda é para fazer uma coisa, é uma formação reativa ao seu próprio conteúdo recalcado. Eu vou poupar-vos de exemplo, atrás de exemplo, atrás de exemplo, de pessoas que usam a formação reativa como uma forma de tentarem limpar-se e lavar-se de certos conteúdos psíquicos, desejos, inclinações, vontades que eles têm e têm vergonha de ter. A formação reativa é um grande problema, porque vai fazer uma coisa, vai pôr uma máscara e você lida com as outras pessoas a partir da máscara da formação reativa que você criou. Por essa razão não é genuíno.
Muitas vezes a moralidade das pessoas, muito moralistas, nem sequer é genuína. É uma formação reativa e é, com o que eu vou terminar, é como disse Nietzsche. A moral do ressentido. A moral do ressentido o que é? É quando a pessoa está ressentida ela própria com os seus conteúdos, ela acaba por criar uma moral para os outros e até para si próprio, por conta do seu ressentimento relativamente a ela própria e aos seus conteúdos. É a moral do ressentido. Nós precisamos libertar-nos destes mecanismos e nada como uma viagem psíquica, emocional e espiritual ao nosso inconsciente, à nossa alma. É por essa razão que eu acredito muito que a espiritualidade vivida de forma saudável, é muito importante para uma reconstrução da nossa alma, dos nossos desejos, inclinações e vontades e tornar-nos pessoas curadas por dentro. E uma pessoa curada por dentro deixa de ser hipócrita por fora. Uma pessoa sarada por dentro não mais precisa de formações reativas por fora. Eu fico por aqui esta noite. Agradeço a quem assistiu no Facebook. Obrigado a quem assistiu também no Instagram. E vou ficar por aqui e espero que vocês estejam cá amanhã de novo, porque eu vou continuar a falar deste tema. Hoje falei de 3 ideias que tiramos da psicanálise que nos ajudam no nosso relacionamento com as pessoas. A ideia de inconsciente, a ideia de transferência e a ideia de mecanismos de defesa do eu, do ego. Amanhã continuo. Um abraço àqueles que vieram. Se alguém quiser dizer boa noite, até amanhã, pois que diga, nos próximos minutos. Também já agora quero dizer, o meu canal do YouTube, é Luís Melancia, está renovado. Eu estou agora só a colocar no meu canal os meus conteúdos de psicanálise. Então, por essa razão, pode ir ao meu canal, as lives que eu dei sobre a maturidade, lembram-se? Já pus no meu canal do YouTube, então pode ir lá assistir. Por favor, subscreva o meu canal, se não subscreveu, e também passe o canal aos seus amigos, o endereço do meu canal, também para mais gente subscrever e eu poder chegar a mais gente com estas conversas boas que nos fazem bem e nos constroem por dentro, afinal. Tá bom? Muito obrigado pela presença. A Cândida Baião diz obrigado, professor. Até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã, Cândida. E pronto. Quem está também aqui no Instagram, um abraço para cada um de vocês. Obrigado pela vossa presença, por terem vindo. E pronto. Estamos aqui amanhã às 22h30, hora de Portugal, de Lisboa. 22h30. Às 19h30, horário de Brasília, ou de Recife, que é a mesma coisa, 19h30. E também às 17h30, horário da costa leste dos Estados Unidos. Assim então, estaremos aqui amanhã a esse horário, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela presença e até amanhã.